existem 4 tipos de gaps, tá? O gap comum, que vai aparecer num meio de consolidação e não tem nenhuma relevância, não serve para nada, tipos da Vale, por exemplo, ou alguns outros, que em alguns outros papéis também pode acontecer um gap comum. O gap de fuga ou de corte, que mostra a aceleração da tendência. Normalmente esse gap acontece logo depois de um padrão de reversão ou logo depois de um rompimento de uma LTB ou uma LTA, iniciando uma nova tendência, às vezes com rompimento de um pivô de alta depois de uma tendência de baixa, às vezes um pivô de baixa depois de uma tendência de alta. Tudo isso a gente vai ver agora. Temos o gap de medida, que ele é o mercado está andando, aparece um gap e depois continua subindo. Por exemplo, está subindo, aparece o gap e depois continua subindo. Por isso tem esse nome gap de medida, porque ele serve para medir. Exatamente o exemplo da Braskem, que tanto tão me marcou tanto, né, que eu tomei stop, que eu botei o stop bem no gap, ganhei metade do gain que a galera da sala ganhou, porque eu falei, pô, esse gap aqui, gap de medida, não vai ser fechado. E ele foi lá, fechou, e por 5 pontos me estopou e depois foi embora, tá? E tem o gap de exaustão, que é esse que eu falei para vocês, que às vezes numa tendência de alta você tem um gap de alta, não necessariamente mostrando força compradora, pode estar mostrando o último sprint, né, igual corrida de maratona, ou aquelas corridas que a gente vê o maratonista tá no finalzinho e não aguenta mais, desaba, mas alguns conseguem passar a linha de chegada e cai. Em primeiro lugar é o vencedor e passou a linha e já cai, né, daquele sprint para conseguir chegar na reta final, tá? Então é o gap de exaustão. Ilha de reversão, para curiosidade, é uma região com gaps antes e depois dessa consolidação, tipo que eu até mostrei na aula passada, na OGX, ela deixou uma puta ilha de reversão, olha que nome pitoresco, uma última ilha de reversão no último movimento de alta que ela deu antes de virar pó, tá? E agora, olha só, eu botei em vermelho aqui, isso aqui é um lema que eu vejo, inclusive, muita gente fazendo day trade com isso diariamente, tá? Inclusive, tem muita gente que trabalha isso como se fosse um setup maravilhoso, sensacional, talvez até seja, né? Em termos de risco-retorno, vou arriscar 100% para pegar um gap de 400, de 300 pontos. Eu não gosto de fazer isso, porque a taxa de acerto é de 50% das vezes. Falei, peraí, André, mas 50% das vezes, porra, se eu perco 100 pontos e ganho 400, vale a pena matematicamente. Pois é aquela história do matematicamente que para mim não me convence mais. Eu não opero só porque a expectativa é positiva. Eu não quero começar o dia arriscando e já começar negativo logo na abertura. Pô, o mercado acabou de abrir, já vou começar com 100 pontos negativo. Se eu estou operando com 20 cheio, já começo com, sei lá, 150 pontos negativo, já começo o dia às 9 e 10 da manhã com 3 mil reais negativo. Pô, para mim isso é uma bosta. Então eu não gosto de operar isso, tá? Isso acontece porque não fica nenhuma oferta no book. Então, Daniel, como eu falei, isso aqui acontece normalmente no leilão de abertura. Então não tem book, o book está se formando. Só que é um book que se forma com leilão. Então os valores de hoje do leilão, do book que está se formando, muitas vezes são bem acima ou bem abaixo do fechamento de ontem. É um book que está levando, por exemplo, no caso do índice do dólar, está levando em consideração a SP500, como é que rodou a noite inteira, se está bem negativo, bem positivo, como é que está o dólar index, como é que está a minério de ferro, como é que está petróleo, como é que está o VIX, como é que está esse monte de notícia que saiu de repente depois que o pregão fechou ontem, ou notícias que saiu na China depois que o pregão fechou na China, que é algumas horas antes de abrir a bolsa aqui, né? Então, tudo isso é levado em consideração. Então, não é que não tinha oferta no book. Não tinha book naquela região. E aí, quando o book é formado no dia seguinte, ele já é formado em outro patamar de preço. Um outro patamar de preço. Tá ok? Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver os 4 gaps. Eu tenho aqui alguns exemplos, ó. Gap comum na Vale, como eu já mencionei para vocês. Gap em tudo que é canto, por conta dessas questões aí do minério de ferro, tá? E tem outro aqui que eu marquei, ó, outro gapzinho aqui, ó. Tem outros, ó, outro gapzinho aqui, mequetrefe, tá? Outro gapzinho aqui, tá? Tem vários outros aqui. Esse aqui não chegou a ter um gap, talvez gap de 1 centavo, 2 centavos, né? Mas gap comum, Vale tem pra caralho e... Cara, não dá nem pra tentar, às vezes até pode ser um gap de fuga, um gap de exaustão, mas não tem como, não é confiável o padrão. Não é confiável, é gap descartável, né? Eu devia chamar de gap descartável, não serve pra nada, tá?
Gap de fuga, por exemplo, ó, a gente vinha numa tendência curtinha, mas uma tendência de alta. Cadê meu... Tá aqui. Deixa eu deixar aqui nesse cantinho. A gente vem aqui numa tendênciazinha de alta, ó. Aí ele perde a LTA com gap, ó. OGX, tá? OGX, tá? Ele perde essa tendência de alta que vinha com gap, tá? Esse é um gap de fuga. A gente vai ver uma porrada de gap ainda hoje, tá? Tô pegando só os meus slides. O gap de medida é igual aquele da Braskem, ó, um gap na Gol, ó. Por que é de medida? Porque essa medida aqui a gente copia, Ctrl C, Ctrl V, joga para cá, é o alvo do outro movimento, ó. Dá para ver que é o alvo cravado do outro movimento. Esse gap aqui é de medida, que foi que eu imaginei na Braskem, tá? Gap de exaustão. Ó, gap de exaustão, Petrobras. A Petrobras, no caso, deixou um gap de exaustão e um gap de fuga na sequência para reverter a tendência. Tanto é que isso aqui gera aquele padrão que eu ensinei para vocês em Candlestick, chamado BB abandonado, tá? BB abandonado, tá? Gap de exaustão. Então vamos para a vida real. Braskem, olha só. Braskem, a gente tinha revertido a tendência, olha só, vou até tirar esse fibo aqui. Aí ficou tão bonitinha essa operação que eu mantive o fibo para mostrar que foi lá no alvo e quem zerou no alvo, tudo bem, não ganhou o dia seguinte, mas a operação, né, logo depois voltou. Ó. A gente fez a compra, ela tinha dado divergência de alta aqui, quer ver? Vamos ver, vamos aproveitar, vamos recapitular as coisas, né? Já que a gente está fazendo as aulas tudo sem pressa, tudo bem que antes da Copa da Rússia essa porra tem que acabar, mas, ó, tinha divergência de alta, tá? Aqui no ABV, pô, mas a gente espera o preço dar o sinal de compra, ó, aí rompeu aqui o pivô de alta, a gente comprou com ABV bonito, tá? E aí, pô, a tendência reverteu, né? Aqui tinha uma LTB que foi perdida, né? Então a gente tinha uma LTB, tá? Não, um gap de fuga, porque o sinal de compra e reversão já tinha sido dado com esse pivô de alta, tá? Fez fundo duplo, pivô de alta. Então não é gap de fuga, deixa um gap. Pô, na mesma hora eu já pensei, vou projetar isso aqui é gap de medida. E obviamente não é gap de exaustão porque ainda não chegou no alvo, né? Eu acredito muito em Fibonacci, não tem por que eu acreditar que era de exaustão e não tinha por que eu achar que era um gap e não tinha por que achar um gap de fuga. E aí você olha no gráfico para trás, né? Ó, você quase não vê gap na Braskem. Então você fala, pô, não é um gap comum. Ó, quase não tem gap na Braskem. Não é um gap comum. Não é um gap de fuga porque a tendência já virou. Não é um gap de exaustão porque acabou de começar a tendência. Só pode ser o quê? Gap de medida, né? E aí o que eu fiz aqui? Nesse dia. Ctrl C, Ctrl V. Falei, galera, tem um alvo de Fibo, mas não estranhe se bater no alvo de Fibo. Faz só um RP, etc. Porque ele pode ir lá, né, no topo anterior, porque seria o alvo desse gap aqui. Gap de medida, tá? Gap de medida. Peraí, medi errado aqui essa tranqueira aqui. Tá certo. Nessa sombra aqui. Ah, não, tá certo. Aqui, eu botei aqui o retângulozinho, aí parecia que era sombra, mas não era, não. Ó. Tá certo, aqui mesmo. Aqui mesmo. Aqui mesmo. Depois eu botei o retângulozinho para botar como marcação de suporte e resistência para gerenciar o stop, tá? Então tá aqui, aí eu botei o retângulozinho, ó, falei gap de medida, só que acabou que foi abortado no meio do caminho, tá? Qual a razão? Aí eu não sei o contexto no dia, pode ser até eu entrei em cima de 50 aqui do canal de alta, ou esse mouse que você me indicou, que tem mais botão que o meu teclado, eu fico aqui clicando, eu vou desativar todos esses botões, bicho, que a coisa, qualquer dia esse mouse vai estar comprando e vendendo sozinho. Ó, talvez seja o retracement de 50, que serviu de resistência, tá? Estabelecendo um novo canal. Eu não sei por que não foi lá no alto. A gente nunca sabe o que o mercado vai fazer, a gente só sabe o que a gente vai fazer. Eu, no caso, que a operação estava com um belo gain,
botei stop aqui embaixo dessa região aqui de gap, tá? E eu contava que fosse lá. E acabei sendo estopado. Quem não botou stop aqui nessa região ainda ficou comprado, ainda conseguiu sair no alvo aqui no RP, né? Ou saiu aqui no alvo, ou saiu aqui no alvo, fez RP e fez o barra e saiu com a outra metade 2 dias depois no mesmo lugar, tá? Eu sei que deu um trade de 12% esse trade aqui. Deu um trade de 12%, tá? Esse é um gap de medida. Deixa eu ver agora. Vamos lá, Itaú. Vamos ver, eu vi que tinha um monte de gap no Itaú. Deixa eu ver se... Ó. Aqui tivemos o gap do Joesley, né? O gap do Joesley é ótimo. Ó aqui, olha aqui. Eu mencionei aqui. Olha aqui, possível gap de exaustão. Ó. E foi o pico do Itaú, né? Foi o último movimento do Itaú, depois só andou de lado. Olha aqui. Isso aqui, podemos falar de gap de exaustão. Logo depois foi fechado, tá? Não sei da falar de gap de exaustão porque a tendência não virou. Quer dizer, virou, né? Ela saiu de uma tendência de alta para uma tendência de lado. Não deixa de ser. Né? Como Charles Down preconizava, existem 3 tipos de tendência. De baixa, de alto e de lado, né? Então, mal bem, ele saiu de uma tendência de alta e ficou numa tendência de lado aí por 3 meses. Tendência essa foi perdida hoje, tá? Tendência essa foi perdida hoje. Pô, eu até ia postar um print falando, essa perda de fundo do Ibov pode estar marcando, por ser o papel com mais peso do Ibovespa, pode estar marcando realmente, tá? Fechar a tampa do caixão do Ibov. Mas aí eu fui olhar o OBV, ó, o OBV não perdeu este fundo aqui. Tá? Não perdeu, então não confirmou ainda. Não confirmou ainda o OBV, que é o que a gente espera, né? E o OBV já deu aqui uns sinais falsos aqui no Itaú. Ó, ele fez divergência de baixa aqui no OBV, ele perdeu este fundo aqui, o OBV, depois o Itaú voltou a subir. Mas, ó, pelo menos aqui não deu venda no preço, não deu stop para ninguém. Tá? Mas agora realmente o Itaú perdeu. E olha só, com gap hoje. Então a gente pode ter tido aqui um gap de exaustão aqui e agora um gap de fuga aqui para uma tendência de baixa no Itaú. Por quê? Porque a mão pivô de baixa. Independente se o OBV confirmou ou não, a gente vai saber amanhã, né? A mão pivô de baixa aqui nessa região de fundo, tá? A mão pivô de baixa, perdeu o fundo aqui.